A graça e a paz a todos os irmãos. As crianças da nossa igreja esteve ensaiando, nesses dias uma apresentação à igreja, não relativa, à morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas uma apresentação concernente à palavra de Deus. Então que Deus as abençoe e nessa oportunidade elas podem estar se apresentando. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Aí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus veio salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele era muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou os cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso, tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. E mesmo assim foi para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem legal para os amigos. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nesta hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente tem que amar os outros como ele amou a gente. Depois da janta, ele saiu com os amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava: acordem, 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 acordem. É importante vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nesta hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele e fizeram... E machucaram ele, e aí vinha com chicote. Tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: salve a si mesmo se você é Deus. Desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. As nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna. Protegida por um guarda bem bravo, para ninguém entrar lá. Mas até
O guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Só os amigos de Jesus ficaram sozinhos, como se tudo aquilo que sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Elas estavam tristes porque ele tinha morrido, mas apareceu um anjo bem legal que falou: não tenham medo, Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E elas saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até quem não gostava de Jesus aprendeu que ele era Deus. Essa é a história da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus, que entregou seu Filho Jesus para morrer, porque ele ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o titio, ele ama todo mundo. E ele prometeu que um dia ele voltar. Irmãs, as crianças estão de parabéns, porque acordaram cedo, vieram aqui animadas, talvez mais animadas do que a gente ainda, né? E representaram tão bem a respeito da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Então, uma história que as crianças entendem, e mais do que isso, uma história que atinge o coração das crianças também. E nós louvamos o Senhor por este motivo. E nesse momento nós vamos passar a ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Quero convidar o reverendo Amauri, que vai trazer a palavra do Senhor. Nós vamos, posso dizer, ter apenas um breve exercício devocional, a despeito de ser o evento de hoje, aquele que marca a história, o evento morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Certamente é o evento que não apenas divide a história, mas que divide também a história particular de cada um de nós. Assim esperamos. Quero lhes convidar para, mesmo assentados, acompanhar a leitura que faremos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós leremos até o versículo 19. Paulo escrevendo à igreja em Corinto, como ele mesmo chama aos santos em Corinto, capítulo 15, eu lerei até o versículo 19, os irmãos acompanharão. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. Ela é santa, ela é poderosa para transformar, é viva e eficaz. E por isso, com humildade, nós nos prostramos diante do Senhor e diante da obra que o teu Santo Espírito fará em nós nesta manhã, na confiança de que a tua palavra não voltará para ti vazia. Nós pedimos que abras o nosso coração, fertilizes o solo da nossa alma pelo poder do teu Espírito e transforme o nosso coração nessa manhã. Oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Na virada do século XIX para o século XX, um advogado brilhante de nome Frank Morrison, inglês, entendia que reunia as qualificações necessárias para prestar um grande favor à humanidade, qual seja desmascarar de uma vez por todas o cristianismo como uma grande farsa, na melhor das hipóteses, uma invenção muito bem intencionada. É bom lembrar que entre os séculos XIX e século XX, havia um movimento na Europa, sobretudo na Europa continental, e mais ainda na Alemanha, um esforço muito grande por desmascarar o cristianismo. E Frank Morrison entendia que se ele conseguisse provar que Cristo não ressuscitou, ou não houvera ressuscitado, certamente estava ali colocada a pá de cal na história construída ao longo de quase 2000 anos. Acontece que ele se propõe a escrever um livro que depois levaria o nome de Quem Removeu a Pedra. E à medida que Frank Morrison examina as evidências, e de fato ele era um homem brilhante, à medida que ele começa a investigar e a reunir todos os argumentos e elementos e fazer um estudo meticuloso e detalhado a respeito da história do cristianismo, ele começa a se deparar com uma grande dificuldade. Todos os argumentos que ele reúne e tenta levantar e erigir então a sua estrutura e o seu argumento contra a morte, contra a ressurreição de Jesus, acabam lhe fornecendo argumentos a favor da ressurreição de Cristo. Alguns dos argumentos os irmãos conhecem de cor e salteado. Por exemplo, a afirmação de que os discípulos foram e removeram a pedra. Como poderia isso ter feito, sendo que os discípulos se encontram apavorados, trancafiados, mortos de medo, na certeza de que eles seriam os próximos a ter um destino semelhante ao que tivera o seu mestre e Senhor Jesus de Nazaré. Os discípulos não seriam certamente aqueles que reuniriam condições psicológicas e emocionais necessárias para remover a pedra, até porque os sacerdotes, com medo de que os discípulos ou alguém roubasse o corpo, mandam 4 guardas que ficam em frente ao túmulo cedido por José de Arimateia.
ele começa a perceber então que esse argumento está longe de ser um bom argumento. Então ele vai relatando tantos outros argumentos, como por exemplo o argumento do desmaio, de que Jesus de fato não houvera morrido, mas tiver apenas um colapso, desmaia, e no frescor do túmulo, então acorda, levanta, move a pedra, domina os guardas e sai andando. De fato, ele vai entender que esse não é também um argumento que deva servir para a sua estrutura. E por aí afora. E tantos os outros argumentos que ele vai investigando. E é muito interessante que o primeiro capítulo do livro de Frank Morison leva o título O Livro que Recusou Ser Escrito. E nessa caminhada, na verdade, Frank Morison tem um encontro poderoso com Jesus que transforma totalmente a sua história. Essa é apenas uma dentre as milhões de histórias daqueles que se encontram com Jesus de Nazaré. Lamentavelmente, nos dias de hoje, contrariamente ao que havia nos séculos XIX, século XX na Europa, não temos mais diante de nós aquele ceticismo diante do que para os europeus, pelo menos para os acadêmicos europeus e também para aqueles que se chamavam cristãos, era apenas uma reunião, um conjunto de mitos que precisavam ser desfeitos. Hoje nós estamos numa direção contrária, estamos num outro ambiente. Hoje a ressurreição de Cristo é um evento banalizado, completamente banalizado. Não apenas a morte de Jesus na cruz, mas a sua ressurreição são eventos que fazem parte de um cristianismo que praticamente zomba desses elementos. Meus queridos, nos tempos de Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, o capítulo 15 é o capítulo mais extenso, depois de Paulo ter trabalhado algumas questões relacionadas com o comportamento da igreja, com a percepção ética da igreja e tantas outras questões. Ele vai trabalhar o tema da ressurreição de Cristo, que é na verdade não apenas a pedra de toque do cristianismo, mas a pedra fundamental. E na ocasião, Paulo está escrevendo para uma igreja composta na sua maioria de crentes, de cristãos que vieram do paganismo, que vieram de um mundo dominado pelo Império Romano, mas mais do que tudo, dominado pela cultura grega, pela filosofia grega, que se expressa de várias formas, mas encontra sobretudo na figura de Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Platão é que vai dar, na verdade, o formato do pensamento grego a respeito da imortalidade da alma. Não apenas da imortalidade da alma, mas para o pensamento de Platão, o corpo era considerado a tumba do espírito. E a morte era considerada como uma libertação de um corpo que aprisionava e que, na verdade, atrapalhava, obstruía o crescimento da alma. Enfim, este era o mundo para o qual Paulo escreve. Os irmãos vão se lembrar, quando Paulo está em Atenas, ali no capítulo 17 de Atos, na sua introdução, no seu exórdio, no sermão, ou no discurso que ele prega no Areópago, quando Paulo vai falar da ressurreição de Cristo, há um bloqueio na comunicação. E eles vão dizer: a respeito disso te ouviremos no outro dia. Portanto, o assunto da ressurreição no mundo grego é um assunto que não se cogita, muito menos a ressurreição de um galileu, muito menos a ressurreição de Jesus de Nazaré. Paulo está escrevendo, e eu gostaria de lembrar a vocês e chamar para nossa meditação 3 pontos importantes que eu julgo lições necessárias e que de fato são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Nós temos diante de nós os versículos
3 e 4 como primeiro credo, um resumo de uma confissão. O credo apostólico teríamos depois, mas agora nós temos uma pequena confissão, e que traz para nós os dois elementos, os dois eventos fundamentais da fé cristã. Quais sejam? O primeiro dele, a respeito da morte de Jesus. Versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A partir desse credo, Paulo vai desenvolver os seus argumentos, ou o seu argumento principal, a respeito do tema central, a ressurreição de Jesus. Eu gostaria de pensar a partir de 3 lições básicas nessa manhã, os benefícios do encontro com o ressuscitado. Primeiro desses benefícios, queridos, tem a ver com a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus. Paulo vai afirmar, usando do credo, como temos dito, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele escreve no seu capítulo 4 que Cristo ressuscitou para nossa justificação. Cristo morreu pelos nossos pecados, sua morte vicária, substitutiva. O primeiro benefício, que é o benefício fundamental, essencial, é fator preponderante, eu não diria apenas de nossa paz com Deus, como temos lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, justificados, pois temos paz com Deus, mas na nossa própria sanidade. Quando compreendemos exatamente o que representa o evento, ou os eventos, morte e ressurreição de Jesus, nós compreendemos o que vai nessa relação minha com o Senhor. Nós estamos em paz com Deus. Nós não temos ninguém que nos acuse. A nossa relação com Deus está simplesmente resolvida a partir da morte e ressurreição de Cristo. Nós cremos que Cristo morreu pelos eleitos. Nós cremos que a sua expiação, eu prefiro utilizar não a expiação, a expressão expiação limitada, mas a expressão expiação particular, para dizer que o sacrifício de Cristo é completa, total e absolutamente eficaz para resolver o nosso maior problema, que é o problema do nosso relacionamento com Deus. E mais do que isso, quando nossa questão, a nossa quebra, o nosso relacionamento que for arruinado pelo pecado, segundo temos o registro no capítulo 3 de Gênesis, que o homem que era amigo de Deus, Deus passeava no jardim, aquele relacionamento for arruinado completamente a partir do pecado, e o homem que é amigo de Deus, agora foge de Deus, e constrói as suas próprias vestimentas para se esconder de Deus, como se isso fora possível, mas se esconder de sua própria vergonha também. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. A justificação é o tema central da reforma. Por conta deste tema, Martinho Lutero se tornou, por assim dizer, o astro-rei de toda uma constelação de estrelas. Algumas delas foram levadas para a fogueira antes de Lutero, mas é o tema da justificação pela fé. Somente Cristo na cruz e por meio de sua ressurreição resolve a nossa questão básica, nosso relacionamento com Deus. Mas se Ele já resolveu a nossa relação com Deus, a sua relação com Deus, por que nós ainda, muitos de nós, vivemos às vezes uma vida miserável, como se Deus fosse nosso inimigo, como se a morte de Cristo na cruz não produzisse os efeitos necessários, como se a morte de Cristo pelos nossos pecados ainda precisasse de uma vida miserável nessa terra para que esta obra ainda fosse completada. Essa é a primeira lição que a ressurreição de Cristo nos deixa. Isto não afeta apenas a nossa relação de Deus, com Deus no tribunal do céu, mas afeta a nossa relação aqui e agora. Tem a ver com mudança na minha maneira de enfrentar a vida.
tem a ver com a nossa maneira de enfrentar as circunstâncias, tem uma relação direta com a minha existência. Quando o pastor Baltazar se referiu às crianças, irmãos, eu sou muito reparador, e você não precisa levar a sério o que eu estou falando agora, não tem nada a ver com a Bíblia, é uma percepção minha. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de celebrar um culto de ressurreição, quando na verdade parece que nós estamos ainda celebrando um culto de ofício fúnebre de Jesus de Nazaré, como se ele não houvera ressuscitado, e como se isso não afetasse a nossa vida, como se isso não tivesse nada a ver com a gente, como se a morte de Jesus de Nazaré fosse apenas um evento para Deus prover uma satisfação e dizer apenas: olha só como eu sou poderoso, está vendo? Como se a única intenção de Deus não fosse tocar o meu coração, não fosse transformar o meu coração, não fosse transformar a minha relação com Ele, mas fosse apenas exibir o seu poder. É como se Deus dissesse assim: eu vou mostrar para vocês como eu sou poderoso e como sou invencível. Então Ele ressuscita o seu filho, mas como se essa ressurreição não tivesse nenhuma reverberação na minha existência e na minha história. A primeira pergunta que precisamos fazer, eu não diria uma pergunta, mas uma expressão usada aí fora: tome posse da bênção, meu irmão, em nome de Jesus. E quando falamos de crer, não é possível que creiamos e isso não afete a totalidade da nossa estrutura. Fui dar um presente para o Guilherme, meu filho que está aqui na frente, que a gente não apresentou ainda, ele está aqui. Eu me lembro que num dos natais, nós passamos em Pouso Alegre. A maioria dos natais nós passamos em Pouso Alegre, uma cidade no sul de Minas. E nós havíamos prometido para o Guilherme comprar para ele uma guitarra. Sabe como é que é, né? Vida de missionário, aquela bem simplesinha. Mas nós morávamos na Baixada Santista e tínhamos que ir para Pouso Alegre, e a guitarra certamente não cabia. Nós tínhamos um Fiat Uno e não ia caber. Então nós passamos na loja, compramos lá em Santos, compramos a guitarra, compramos a caixinha acústica, pegamos a maquininha e tiramos algumas fotos. E imprimimos, ou não lembro, imprimimos, colocamos num quadro, e o menino está esperando a guitarra. E distribui presente para cá, presente para lá, presente para cá, presente para lá, presente para cá, presente para lá. E de repente o Guilherme vai receber uma caixinha assim, com um quadrinho. E você imagina a cara do menino, né? A cara do guri, quando no lugar de uma guitarra, na verdade ele é inteligente bastante para saber que não existe uma guitarra daquele tamanho que faz ser, não é? Não dá ali. E ele pegou aquele negócio muito desconsolado, e quando ele abriu, eu me lembro do rostinho dele, o rostinho dele era mais bonitinho naquela época, ele era mais animadinho naquela época, e quando ele abriu assim, viu a foto da guitarra e da caixinha, os olhos dele se iluminaram. Por causa de uma guitarra que custava a fortuna, acho que de 200 e poucos reais. Por causa de uma guitarra, os olhos do guri se enchem de esperança, e a situação dele está resolvida. A situação dele está resolvida. Agora eu tenho uma guitarra. E a gente fala de Jesus de Nazaré, da ressurreição de Cristo, da nossa justificação, e a gente fala com desânimo. Meu Deus do céu. Oh querido, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Alegre-se no Senhor. A sua situação está completamente resolvida. Segundo ponto, nós aprendemos no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar que a ressurreição de Cristo não apenas afeta a nossa relação com Deus, não afeta apenas a nossa maneira de enxergarmos a própria vida a partir dessa percepção, mas afeta também a nossa relação com o nosso ministério. Repare que a partir do versículo 5, Paulo vai lembrar que Jesus aparece várias e várias vezes para muitos dos seus discípulos. E nós vamos ver nos evangelhos
Marcos, João, Mateus e Lucas, que no período em que Jesus se apresenta aos discípulos, cada encontro de Jesus tem uma palavra de comissionamento. Você vai em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os registros de Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, o encontro de Jesus, aproximando-se de Jesus dos seus discípulos, diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em João, Jesus vai dizer, ou vai soprar sobre eles o Espírito, e vai lhes dizer: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em Mateus capítulo 16, versículos 15 e 16, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. No capítulo 24 de Lucas, ide, pregai este evangelho, convocando o povo ao arrependimento. Ou seja, todas as vezes que Jesus se encontra com os discípulos nos dias de sua ressurreição, ou nos dias em que ele se apresenta, há sempre um comissionamento. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo deveria nos comprometer missionariamente, e não com o nível de envolvimento superficial, espasmódico, esporádico, pontual aqui e ali. Repare o que Paulo diz a partir do encontro que ele tem com Jesus ressuscitado, quando caminha de Jerusalém para Damasco para buscar homens, mulheres, crianças e jovens que ele deveria trazer presos para Jerusalém, porque estava na sua cabeça, ele havia fixado no seu coração e na sua mente como tese e como objetivo mais elevado, destruir a fé cristã. E Paulo vai dizer no versículo 10: pela graça de Deus sou o que sou. Se você repara no versículo 9, sou o que sou o quê? O menor dos apóstolos. E todos nós sabemos que ele é o maior dos apóstolos, com todo respeito a Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu e aqueles caras todos. Nós olhamos para as escrituras e não há nenhuma dúvida de que Paulo é o cara, usando a expressão que nós usamos aqui com as crianças. Mas ele se considera o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores. Mas a partir do encontro com o ressuscitado, ele vai afirmar: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aqui está o paradoxo: tudo é graça de Deus, tudo é bênção de Deus, e a ressurreição de Jesus Cristo é a abertura do céu para o derramamento do Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida, e o derramamento da graça e dos dons espirituais e do poder e do amor e tudo aquilo que faz parte do pacote da bênção de Deus para a vida da igreja, para que a igreja assuma o seu papel e a sua função de agência do reino de Deus, agência de transformação histórica e, sobretudo, agência fazedora de discípulos. E Paulo se engaja, e Paulo se envolve, e Paulo se torna um exemplo de envolvimento com o ministério. Descruza os braços, meu irmão. Não estou falando de descruzar o braço agora não, pode manter o bracinho descruzado. Estou falando de forma metafórica. Descruza os braços. O encontro com o ressuscitado, a ressurreição de Cristo, nos comissiona ministerialmente. Ministerialmente deveríamos nos encontrar completa e totalmente engajados no projeto de Deus para a humanidade, que é o projeto mais fascinante de vida, que é projeto ministerial. Um último importante elemento de tantos outros que você poderia recolher desse texto é que a ressurreição de Cristo não afeta apenas o meu ministério, a nossa mensagem. Paulo vai dizer a partir do versículo 12 e vai estabelecer como ponto fundamental que Cristo de fato ressuscitou, e se ele não ressuscitou, aquilo que falamos é mentira. Mas um terceiro elemento é a respeito da esperança que há em nós e de como nós lidamos com a nossa própria vida. Meus irmãos, os modernos movimentos chamados de evangélicos, porque os evangélicos estão aí todos dentro de um pacote, de fato não consideram a possibilidade da ressurreição do corpo.
eles anteciparam escatologicamente o dia que Jesus promete para aquele tempo lá. Não. Eles vão trazer toda a esperança para esse tempo. Não existe uma esperança no porvir. Existe uma esperança aqui e agora. Ou seja, a ressurreição de Cristo não se relaciona com a ressurreição minha e sua naquele dia, na volta de Jesus. Mas esses movimentos que têm sido chamados de evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade, seja qual for o rótulo que se dê, o nome que se dê a eles, eles enxergam a esperança como agora. É possível ter todas as coisas agora. Pare de sofrer. Você pode ter isso, você pode ter aquilo. Ou seja, a vida humana se torna uma experiência de consumo de todas as bênçãos, como se Deus tivesse se arrependido ao longo da história e dizer: olha, não vou mais aguardar esse dia, vou lhes dar tudo agora. E então, crentes desesperados, obcecados, fascinados, embriagados por uma mentira de que é possível ter todas as coisas agora. E não é apenas possível, você deve correr atrás delas. Você deve correr atrás delas, atrás de todas as riquezas que você puder amealhar, de tudo aquilo que você puder obter para você. Não se contente com um Voyage, que vamos combinar, é um carro muito bom da Volkswagen, que deve custar em torno de 45, 50 mil. O meu amigo Valdênio que sabe desses preços tudo aí. Não é verdade? É preciso sempre ter algo a mais, não se contente. Esta é a palavra. E Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Meus irmãos queridos, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar categoricamente que todos esses movimentos evangélicos estão aqui nesta categoria. São uma proposta de infelicidade. Por quê? Porque a esperança se concentra apenas naquilo que se pode amealhar agora. Paulo está numa prisão em Roma, segundo o registro da segunda carta que ele escreve a Timóteo. Ele está abandonado. Desta feita, segundo os estudiosos, é um segundo aprisionamento. Paulo fora aprisionado da primeira vez, havia sido liberto, ou libertado, faz mais algumas excursões missionárias e agora ele é preso definitivamente. Está doente, ele vai dizer que apenas Lucas está com ele. E quando nós esperávamos um homem completamente achatado em suas esperanças, ele vai afirmar no capítulo 4, versículos 6 em diante: já estou sendo oferecido como libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Deixa eu falar uma coisa que você aqui, na boa, como diz por aí. Se a nossa esperança não se resume apenas nesta vida, por que a gente tem tanta dificuldade em lidar com dinheiro? Por que a gente nunca está contente? Por que boa parte de nossas igrejas tem tanta dificuldade de assumir contribuição financeira, de assumir o espaço para visitação? Porque no fundo, queridos, nossa esperança está agora aqui, ó. No fundo, a gente precisa fazer essa pergunta. Isso é muito sério, meu irmão, muito sério. A gente precisa perguntar: onde é que está a nossa esperança? Porque se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, se a ressurreição de Cristo não aponta para algo além do horizonte de nossas percepções, somos os mais infelizes dos homens. Mas nós não nos enquadramos aqui. Nós não nos enquadramos aqui. Nós somos dos que creem na ressurreição.
Nós somos dos que compreendem que o encontro com o ressuscitado me dá a certeza de que eu estou em paz com Deus, de que Cristo levou sobre si, na cruz do Calvário, os meus pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Mas eu creio também que o encontro com o ressuscitado me comissiona, me compromete, me engaja, me responsabiliza, mais do que tudo, coloca nas minhas mãos o privilégio de ser testemunha de Cristo. E em terceiro lugar, o encontro com o ressuscitado e o desenvolvimento da sã doutrina da ressurreição de Cristo aponta para a minha esperança na minha ressurreição, na ressurreição naquele dia. E isso não me torna um alienado, mas me torna um homem bem resolvido. E que Deus te abençoe nessa manhã. E que Deus faça com que esses 3 pontos tão importantes para o desenvolvimento de uma espiritualidade engajada, sóbria, comprometida, seja uma marca das nossas vidas, das nossas famílias e dos nossos ministérios. Eu quero convidar você a ficar em pé para orarmos ao Senhor. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos perdoe. Nos perdoe em razão de aqui e ali duvidarmos de alguma maneira de que de fato na cruz do Calvário, em sua morte e também em sua ressurreição, neste evento maravilhoso, Cristo resolveu a nossa pendência, levando sobre si na cruz as nossas maldições. Nós agradecemos por teres descarregado, Senhor, toda a ira que era contra nós em teu próprio Filho, e pelo poder que demonstraste ressuscitando dentre os mortos, a fim de que fôssemos transformados de inimigos do Senhor em amigos, chegados em filhos do Senhor. Por isso, que a nossa compreensão desta doutrina traga alegria ao nosso coração, traga paz ao nosso coração. Oh Deus, também perdoa porque compreendemos muito mal a ressurreição de Cristo. É como se Ele não falasse conosco, é como se Ele não nos comissionasse. Por isso nós pedimos perdão pelo nosso envolvimento tão superficial, e pedimos que nos perdoe e restaures, ó Deus, o nosso vigor, e dá, ó Deus, a cada um de nós condições para o engajamento e para o comprometimento. Agradecemos também, Deus, por teres nos livrado de uma vida mesquinha e preocupado com o aqui e agora desesperadamente. Obrigado por nos teres dado esta bendita esperança na ressurreição do corpo, a partir da ressurreição de Cristo. Que estas verdades não apenas povoem a nossa mente todos os dias, mas encharquem o nosso coração, a fim de que de fato andemos por este mundo, caminhemos por esta existência, homens, mulheres, jovens, velhos e crianças, completamente seguros do amor de Deus que se derramou sobre nós. Que seja assim, Pai. Bendito seja o Senhor neste dia em que comemoramos, lembramos da ressurreição do teu Filho amado. Nele e por meio dele nós oramos. Amém e amém.